Muitas palmas para o Miguel nesse momento. Não precisa ficar vermelho. O cameraman. O câmera. Eita, mas é bom a gente descontrair bastante, né, Maria Clara? Né, filho? É bom descontrair, né? Não é bom? É bom. Ai, deixa eu deixar aqui, ó. Louvado seja Deus. Aqui também tem um aparelhinho aqui também, que ele também filma vocês. Ah, é? Ah, que legal. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Vamos pedir para os anjos, para Deus com os anjos aqui, né? Amém. Pode continuar gravando, viu, meu Deus? Agora já começa então, tá bom? E aí, de vez em quando você pode fazer selfie da turma aí. De vez em quando você dá uma. Vamos pedir a Deus também, fecha os olhos. Amém. Então. Pai eterno, o Senhor seja louvado para todo sempre. O teu Filho, o Senhor Jesus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Pai, junto com as pessoas que aqui estão. E toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Eu vim aqui, Pai, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. E o Senhor sabe, meu Deus, que eu não preparo mensagem, porque eu não sei preparar mensagem. A mensagem que vem é aquela que o Senhor põe na minha boca. Eu agradeço ao Senhor desde já e peço que o Senhor põe teus anjos em volta das pessoas que aqui estão. Cerca com teus santos anjos essa chácara, Pai. E se há uma entidade, se há um mal, se há um espírito maligno, se há um encosto, se tiver em algum lugar aqui, Senhor Jesus, envia os anjos e queima toda a entidade, queima todos os encostos, todo espírito mal, eu repreendo agora, no poderoso nome do Senhor Jesus. Toda obra do mal sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus, amém? Deus seja louvado, né? Eu estava lendo 1 João, capítulo 5, versículo 14. E o capítulo 5, versículo 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, né? Confiança que temos em quem? Em quem? Em Deus, em Jesus, né? Essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém? Então veja só. A Bíblia diz que essa é a confiança que temos nele, ou seja, nós temos que confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor. Não é assim que diz Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor Jesus, Ele é o pastor das ovelhas, amém, João? O pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos no mundo, e no mundo não tem pastor. Aí o Senhor Deus enviou seu Filho Jesus para que arrebanhasse o seu povo. Então é por isso que Jesus veio aqui na terra, se manifestando em corpo humano, em carne. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Quando que começou a obra do diabo? Lá no Jardim do Éden. Quando o diabo incorporou numa serpente
e seduziu Eva, para que Eva viesse a desobedecer a Deus. Por que, João? Porque Deus disse a Adão e Eva: tudo vocês têm para vocês sobreviver, comer e viver vida abençoada aqui no Jardim do Éden. Mas há uma árvore que eu coloquei, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não devem comer. Porque Deus estava testando, viu, João? Deus estava testando o ser humano, o homem, porque Deus não criou o homem para ser robozinho, amém? Ou seja, colocasse um chip nele, e aí Deus lá em cima falava para a direita, para a esquerda, para frente. Não, Deus quis dar livre-arbítrio. Deus quis dar livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Entre você escolher o que é bom ou o que é mal. Amém? Amém. E o que acontece? Essa árvore não era para eles mexer. Adão e Eva não poderiam mexer nessa fruta. Porque se mexesse nessa fruta, eles teriam morte espiritual. Ou seja, eles iam ser banidos do paraíso. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho Jesus para que morresse por nós. Ou seja, Deus colocou Adão e Eva no Éden, mas Deus já sabia que Adão e Eva, eles iam pecar. E Deus então providenciou o antídoto da serpente. A serpente é Satanás. Ela lá no Éden fez a obra maligna. E por isso Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E quando que Jesus desfez a obra do diabo? Quando ele veio em carne, ser humano, e ele foi a ovelha para pagar os nossos pecados para sempre. Amém? Morreu por nós para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. Amém? Lá no Jardim do Éden, aconteceu o seguinte. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se viram nu. Então a malícia entrou no coração deles. Eles então se tornaram pecadores. E Deus, quando viu isto, Deus ele precisou sacrificar uma ovelha. Veja só, não havia morte. E a primeira morte que veio no planeta Terra, ou seja, começou no Jardim do Éden. A primeira morte foi uma ovelha. Deus precisou matar a ovelha para tirar a pele da ovelha e fazer roupas para eles, né? Para que cobrisse a nudez deles. Então, quer dizer, uma ovelha que não fez mal para ninguém, pagou o preço da morte para cobrir a nudez de Adão e Eva. Nossa. Agora Jesus se tornou a ovelha que pagou o preço por todos os pecadores, todos nós. Amém? Jesus morreu na cruz como uma ovelha. E ele pagou, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora veja, então o Senhor Jesus agora, ele restaurou a comunhão do homem com Deus. Porque esta comunhão havia sido quebrada lá no Jardim do Éden. E aí o homem, durante o tempo da lei, o homem tinha que, então, uma vez por ano, matar ou sacrificar uma ovelha para perdoar os pecados do povo daquele tempo. Então, todo ano sacrificava-se um animal pelos pecados do povo. E Jesus veio como uma ovelha para que não precisasse mais sacrifício nenhum. O sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito. Ele morreu por nós. Então veja,
quando o Senhor Jesus Cristo se tornou pastor nosso, que Ele é o supremo pastor, o Senhor Jesus, por isso diz, torno a lembrar vocês de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós vem para o Senhor Jesus Cristo, e quando nós recebemos Jesus em nosso coração, como o único e suficiente Salvador, então a gente vem para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a verdadeira igreja. A igreja não é templo. A igreja não é placa escrito Igreja Assembleia, Igreja Congregação Batista. Isso aí foi um homem que colocou. Mas a igreja verdadeira é nós agora aqui, ó. Nós estamos como igreja. Porque a igreja se reunia nas casas. Nos tempos dos apóstolos, a igreja se reunia nas casas. A igreja não se reunia em templo. Amém? Antes de Cristo tinha o templo. Por que tinha o templo antes de Cristo? Porque era o templo da lei. Tinha que sacrificar um animal todo ano, e era no templo que se fazia isso. Então quer dizer que tinha uma regra, né? Antes do tempo. Se quiser, Miguel, parar o vídeo e depois tornar novo para ficar muito grande, daí se grava de novo. Desfazer a obra do diabo, e ele desfez. Lá na cruz, quando ele disse, está consumado, ali o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. E ali, a partir daquele momento, todos nós agora temos salvação mediante a fé no Filho de Deus. E quando nós vem para Jesus, nós vem para a igreja. Agora, voltando a recapitular. A igreja não é templo. A igreja não é religião, não é denominação. A religião é o corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo, aí vai vir na mente das pessoas, mas o que é corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é espiritual, ou seja, é cada um de nós que vem até o Senhor Jesus, nós se tornamos pedras vivas. Pedras vivas, casa de Deus somos nós agora. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês. 1 Pedro, vou ler aqui. 1 Pedro 2,5 diz assim, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, agora nós somos pedras vivas. Por que pedras vivas? Lembra a passagem que Jesus disse para Pedro? Eu vou fazer aqui uma brincadeira aqui, tá bom, filho? O João vai ser Pedro, tá bom, João? E eu vou ser Jesus, tá? Eu vou falar com Pedro, como está escrito na Bíblia. E o Silvio vai ser pedra, tá bom? O João vai ser Pedro e o Silvio vai ser pedra. Agora vejam para vocês verem Jesus falando com Pedro. Jesus diz assim, ó. Bem-aventurado és você, Pedro, Simão Pedro, porque eu te digo que você é pedra. Pronto, falou com Pedro ou não falou? Falou, né? Esse versículo tem uma vírgula. Aí nessa vírgula, Jesus vem e fala com pedra. Ele não vai falar com Pedro mais, já falou com Pedro. Agora ele vai falar para a pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, aqui ó, 1 Pedro 2,5, vós sois pedra viva. Entendeu como é que é? Então o engano das pessoas é achar que Deus fez de Pedro uma igreja. Não. É um engano. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra. Pronto, já falou, pedra. Agora Jesus vai falar com pedra, porque Jesus não diz, sobre Pedro edificarei a igreja. Ele fala sobre pedra. E pedra somos cada um de nós, porque aqui mesmo está escrito, vós sois pedras vivas. Ou seja, Pedro, tu és pedra.
sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sobre pedra, mas como sobre pedra? São pessoas. Então agora a cabeça da igreja, quem é? É Jesus. Jesus, o Filho de Deus, é a cabeça da igreja. E a igreja quem é? Somos nós. Então a igreja se reunia nas casas, como nós estamos se reunindo agora. Nos tempos bíblicos, nos tempos dos apóstolos, a igreja não se reunia em templo. Os discípulos não se reuniam em templo. Os apóstolos não se reuniam em templo. Mas teve uma vez que o apóstolo entrou no templo. E foi quando ele curou o paralítico. Apóstolo Pedro. Pedro e Tiago entrou na igreja, mas no templo, não é igreja, né? No templo judaico, né? Que se fazia, o que se fazia no templo judaico? Fazia sacrifício de animais para pagar os pecados do povo. Só que agora não tem mais necessidade, porque Jesus, ele foi o sacrifício perfeito por nós, amém? Amém. Então veja só, o que aconteceu? Então Pedro entrou na hora da oração, ele entrou no templo, Silvio, olha só, Pedro com as boas novas. Aí vão dizer que vocês estão dentro do templo, certo? Aí olha, eu sou Pedro agora. Viu? Jesus morreu na cruz, ressuscitou, não tem mais templo. Templo somos nós agora. Viu? Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou, não tem templo mais, agora nós temos que sair, pregar o evangelho. Aí os fariseus, vendo isso, prenderam Pedro e João. Prenderam Pedro e João. E Pedro e João ficaram presos por uma noite na prisão. Por quê? Porque eles anunciavam dentro do templo a Jesus. E os fariseus odiavam isso, porque eles não acreditavam em Jesus. Então veja, Jesus, o Filho de Deus, ele é o bom pastor, amém, Vinícius? Sim ou não, Vinícius? Dá um glória aí. Amém, João? Então Jesus, ele é a porta, sim ou não? Amém. Sim ou não, Maria Clara? Sim. Não? Então, Jesus, amém, Silvio? Jesus, ele é o nosso pastor. O pastor precisa de ovelhas. As ovelhas precisam do pastor. Como é que as ovelhas vão para os verdes pastos se o pastor não guiá-las? Como é que as ovelhas vão para o ribeirãozinho para matar a sede se o pastor não guiar elas? E os lobos que vêm pegar as ovelhas? E os leões, como diz a história de Davi? Davi lutou com o urso e também matou um leão para defender as ovelhas. Assim é Deus. Deus pôs aqui na terra um pastor. Quem é o pastor? Jesus. Ele disse que é a porta. Ele diz em João capítulo 10, eu sou a porta. A porta é Jesus, amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus então. Eu sou a porta, oh glória. Olha que palavra, o Espírito Santo dá. Aleluia. Eu sou a porta. João capítulo 10 diz, aquele que entrar por mim, diz Jesus, será salvo. Amém? Jesus fala lá em João capítulo 10. Aqui ele diz assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lado é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que não entra pela porta, né, do curral das ovelhas. E Jesus é a porta. E Jesus, ele veio para arrebanhar o seu povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que há um só Deus Todo-Poderoso, mas também a Bíblia revela que o príncipe deste mundo, ele é tido como um Deus, mas não Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, quando diz Deus, está dizendo em letra D minúsculo. Na Bíblia, quando Deus é D minúsculo, não se refere ao Todo-Poderoso, e sim Satanás. Amém? Satanás se tornou o Deus desse século. Ou seja, por isso que a Bíblia diz, não se pode adorar dois deuses. Ou você alegra um e entristece o outro. Amém? Então veja só, o Deus fraquinho, que é letra minúscula, D minúscula, é Satanás. Mas ele arrasta a multidão para o inferno. Ele leva as pessoas no crack, na maconha, na cocaína, na pinga, no conhaque, no vício, na prostituição. Ele arrasta a multidão para o inferno. E o inferno existe e é real. O próprio Jesus falou muito mais de inferno na Bíblia do que céu. Jesus disse assim certa vez, não tenhais medo daquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada com a alma. Jesus torna a dizer, mas eu antes vos digo a quem vocês deveis temer. Temei aquele que pode levar corpo e alma para o inferno. Ou seja, o ladrão pode dar um tiro. Ô João, que hoje eu peguei você para brincar com você. Fica um pouquinho de pé aqui, João. Fique bem assim, ó, bem assim. A vassoura pode achar que eu seguro. Pode achar que eu seguro a vassoura. Deus, é brincadeira, viu? Mas Deus me guarde. Um bandido, pá, pá. Daí o que acontece? Vamos dizer que a vassoura é o corpo. Ele agora é a alma. A vassoura que é o corpo. Aí chega um bandido, pá, pá. Aí, o que caiu no chão? O corpo ou foi a alma? O corpo. O corpo. A alma está aqui. Aí o anjo vem aqui. Ô filho, tudo bem? Deixa eu ver aqui onde você vai. É céu ou inferno? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Ai, filho, vamos lá que você não vai. Viu? Não é nada disso. É só, entendeu? Ou então, quando é diferente, ô filho, deixa eu ver o seu nome. O anjo, né? Ô filho, olha, você ganhou o céu. Vamos lá. Você está entendendo? É, amém. Pode sentar, filho. Obrigado. Você entendeu como é que é? Vocês entenderam? Sim. Então veja só. Por que Deus enviou seus discípulos na terra? Por que Jesus, ele discipulou os discípulos, ele preparou os discípulos para arrebanhar almas para o Senhor Jesus? Por que, gente? Porque nós somos eternos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou ser velado. Eu nunca vou ser enterrado no cemitério, Silvio. Sabe por quê? Porque esse eu sou alma, eu que estou falando, isso aqui não é alma. Isso aqui vai morrer, isso aqui vai para o cemitério, isso aqui vai para o velório, mas eu não. Você viu aqui, né, fizemos uma brincadeira da vassoura, né? É o corpo que vai ser velado. É o corpo. Então a alma, ela vai estar no céu ou no inferno. Um dos dois caminhos nós vamos. Para nós ir para o reino, nós temos que receber a pessoa linda e salvadora do Senhor Jesus Cristo no nosso coração, entrar no corpo de Cristo. Ah, mas todos estão no corpo de Cristo quando Jesus morreu lá por todo mundo, então todos estão no corpo de Cristo. Mentira! Como é que pode? O ladrão continua roubando, continua matando, continua estuprando e coisa e tal, e diz que está no corpo de Cristo. Não pode! O corpo de Cristo é santo. Já fala, corpo de Cristo. Jesus é santo, Jesus é puro. Para nós estar dentro do corpo de Cristo, temos que seguir a regra de Deus. Amém? Para nós estar dentro do corpo de Cristo, né, Vinícius? Temos que receber o Filho de Deus no nosso coração e descer para as águas do batismo, sim. Por quê? Porque Jesus foi batizado com 30 anos. E ele não precisava ser batizado, mas ele fez para exemplo. Para que o povo entenda que o batismo não é para dar um nome. Não é para dar um nome para... Vem aqui, filha. Dá o gato, por favor. O gato não fica com voo, né? Eu ia fazer uma brincadeira com o gato também. Então veja só.
O batismo não é para te dar um nome. Ah, eu fui batizado quando era criança, recebi um. Não! Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 15 diz, quem crer e for batizado, ou seja, você tem que crer no Evangelho do Senhor Jesus e daí receber no coração e se batizar. Por quê? Porque o batismo significa morte. Mas como assim morte? Eu vou morrer para a velha vida. Eu era ladrão, não vou roubar mais. Eu era assassino, não vou matar mais. Eu era viciado em droga, não vou ser mais. Eu era viciado em bebida, não vou ser mais. Eu era viciado em pornografia, não vou ser mais. Eu isso, eu aquilo. E então, quer dizer, você morre para o mundo e nasce de novo para Jesus. Amém? Se quiser... Pausa um pouquinho.